Se você está aqui nesse vídeo, certamente você está buscando uma forma de acabar com o seu problema de ejaculação precoce, de ejaculação rápida. Se é essa a questão, você está no local certo, no vídeo certo, no canal certo, porque aqui hoje, no final desse vídeo, eu vou falar para você qual é a principal causa da ejaculação precoce, para que você possa trabalhar isso e se livrar de vez desse problema. O meu nome é Bruno Lima, sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e além disso, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente a sua dor, a sua frustração, a raiva, a tristeza que dá, a decepção que dá quando a gente está numa relação com aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta. Às vezes a gente quis tanto ter aquela oportunidade, quando a gente tem a oportunidade, a gente vai lá e ejacula rápido, goza rápido, acaba o negócio rápido e a gente fica frustrado. E além de ficar frustrado, frustra ainda a sua parceria, não é mesmo? Então, fica aqui comigo que eu vou te contar um pouquinho dessa história e vou te falar como eu consegui sair de 15 anos desse sofrimento e hoje eu consigo ter relações aí de 2, 3 horas. E é esse o meu objetivo aqui nesse canal, transformar a sua relação de 2 minutos em 2 horas. Acha que é impossível? Acha que é difícil? Então, fica aqui comigo que você vai ver, tá joia? Então, se você tem interesse nesse assunto, você quer realmente resolver isso na sua vida, eu já vou te falar. Já se inscreve no canal, já ativa ali o sininho da notificação, já deixa seu like para esse vídeo poder passar para mais pessoas poderem ter essas informações e não se esqueça de ativar as notificações, porque aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você não vai perder nada e você vai ficar por dentro de todos os assuntos que eu vou falar aqui, tá bom? Então, vamos começar então. Muitas das vezes a gente pensa que a ejaculação precoce é um problema que tem a ver com o meu corpo, é um problema que tem algum problema físico, algum problema biológico ali, mas na grande maioria das vezes não é esse o problema. A grande maioria das vezes a ejaculação precoce e a ejaculação rápida, ela acontece por questões emocionais. Porque olha só, vai entender comigo aqui como é que funciona o nosso comportamento, como é que funciona a nossa mente. Para qualquer situação, para a situação sexual não é diferente disso, tá? Então vamos imaginar, você tem aí uma determinada situação, certo? Acontece alguma coisa na sua vida, você se depara com alguma coisa. Vamos pensar na situação sexual, né? Você chega em casa e se depara ali com a sua parceria ali já se insinuando para você, né, naquela situação, aquela coisa gostosa ali. E, logicamente, quando você se depara com essa situação, vão vir pensamentos na sua mente. Automaticamente vem pensamentos na nossa mente. E isso para tudo. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer situação que você se depara com ela, automaticamente vão vir pensamentos sobre aquilo. Esses pensamentos vão gerar alguns tipos de emoções no seu corpo. Sejam emoções boas, sejam emoções ruins, mas esses pensamentos que vão aparecer decorrentes daquela situação que você vivenciou, eles vão gerar emoções no seu corpo. E essas emoções vão gerar sensações, certo? A vergonha me dá uma certa sensação no meu corpo, a raiva me dá uma certa sensação, a alegria me dá uma certa sensação, o prazer me dá uma sensação diferente. Então são situações que vão gerar pensamentos, que vão gerar emoções, que vão gerar sensações no nosso corpo. Para tudo acontece sim. Todas as situações que a gente se depara, né, vão acontecer seguindo esse caminho. Então vamos lá, segue o raciocínio. Quando você se depara com uma situação que gerou pensamentos, que gerou ali emoções na sua vida, o que vai acontecer? Sua vida não, né? Gerou emoções ali naquele momento. Então o que vai acontecer a partir daí? Essas emoções vão moldar o seu comportamento, entende? Muitas vezes a gente acha que a gente age de acordo com a nossa razão, certo? Mas na grande maioria das vezes a gente vai agir de acordo com as nossas emoções. É claro que o racional, que a razão também vai estar influenciando, mas as emoções exercem um papel muito forte, muito grande na decisão que eu vou tomar, na forma como eu vou agir. Então, isso vai moldar o meu comportamento. As emoções que eu estou sentindo decorrente daquele pensamento que decorreu daquela situação que eu vivi, vai moldar o meu comportamento.
e eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo. E aí, de acordo com aquilo que eu estou sentindo, eu vou agir ou para coisas boas, ou para ter mais prazer numa relação, ou senão eu vou agir de forma a fugir, a me esquivar daquela situação. Por quê? Se eu tenho um sentimento, uma sensação ruim em relação àqueles pensamentos que vieram daquela determinada situação, se eu tenho uma sensação ruim dentro desse caminho, eu vou tender a fugir e evitar aquela situação. Já pelo contrário, se eu tenho sensações e emoções boas decorrentes daquela situação, eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma ação de forma a ir de encontro àquela situação, aproveitar aquela situação, ter mais prazer com aquela situação. E aí, de acordo com o meu comportamento, vai ter consequências daquele comportamento, certo? Se a gente estiver pensando numa situação sexual, por exemplo, tá? Se eu me deparo com aquela situação, igual eu te falei, você chegou em casa, viu lá sua parceria lá se insinuando para você, ou deitado na cama, ou aquela lingerie, aquela coisa toda, e aí vai vir pensamentos na sua mente, certo? Pode vir qualquer tipo de pensamento. E aí vão vir emoções que vão gerar sensações. E essas emoções vão moldar o seu comportamento, ou seja, você viu ali aquela situação, e aí, o que você vai fazer? De acordo com aquilo ali, de acordo com as suas sensações que você está tendo, você vai ter um determinado comportamento, certo? E aí, dependendo do comportamento que você tiver, vai ter consequências disso, certo? Se você tiver um comportamento, vamos dizer assim, você tem emoções boas daquilo, você vai de encontro à sua parceira, ao seu parceiro que estiver ali naquela situação, vocês vão ter uma noite maravilhosa, vocês vão ter um momento gostoso ali de prazer, e a consequência disso vai ser muito boa. Você vai ficar feliz, a sua parceria vai ficar feliz, vai ficar satisfeita, e logicamente vocês vão querer mais, e aí a libido vai aumentando, e aí outro dia isso pode se repetir, e aí vira um ciclo muito gostoso, um ciclo que nos ajuda a crescer, que dá mais intimidade, certo? Então, olha só o que acontece. Vamos colocar agora a situação daquela pessoa que, como eu, já passei isso por muito tempo na minha vida, tem a bendita da ejaculação precoce, da ejaculação rápida, né? Quantas piadinhas a gente não ouve aqui, dá só duas sanfonadas já acabou o forró. E tem mais um monte de piadinha que a gente ouve por aí, né? Porque quem tem sabe que não tem graça nenhuma. Mas, como eu já passei por isso durante muito tempo, sofri com isso durante muito tempo, eu tô aqui para mostrar para você, para falar para você que tem como sair dessa situação. Eu sei, eu acredito que muitas vezes parece que é impossível, parece que a gente não vai conseguir, a gente tenta, o problema se repete, e a coisa parece que não acaba, parece que não tem saída. Só que eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso. Parece que não tem saída porque a gente entra num ciclo. A gente entra num ciclo emocional onde a gente não vê a saída. Por isso que a gente não consegue sair, porque a gente não enxerga essa saída, a gente não percebe onde está a raiz do problema, onde está ali o X da questão que vai fazer com que eu realmente consiga sair desse ciclo. Porque quando eu saio desse ciclo, eu consigo olhar ele de fora. E quando você olha ele de fora, aí você encontra, você vê ali como sair disso. E aí, meu amigo, depois que você consegue entender essa situação, quando você consegue compreender essa situação toda, se torna muito mais fácil você sair dessa penúria, dessa dificuldade, dessa baixa autoestima, dessa frustração, dessa decepção que é você não conseguir dar prazer para sua parceira, para seu parceiro. Sabe o que é? Você sabe o que é, porque eu já passei por isso também, eu sei como é. Você vê a sua parceira lá cheia de tesão, cheia de vontade, e você ejacula e acaba com o negócio antes da coisa realmente ficar boa, né? Então eu sei como isso é chato, como isso é frustrante. Então olha só, vamos entender então o que acontece no caso da pessoa que tem esse problema de ejaculação precoce. Vamos pensar então na mesma cena, na mesma situação. Visualiza comigo, você chegou em casa, vamos pensar aí numa relação heterossexual, né? Homem com mulher. Vamos pensar só a título de exemplo, tá bom?
Mas isso vale também para a relação homossexual, de homem com homem, tá joia? Mas vamos, só para exemplificar, vamos colocar o exemplo de homem com mulher, que é o que acontecia muito comigo, tá? Aconteceu muitas vezes comigo, então vamos colocar isso como exemplo. Visualiza a cena, imagina, certo? Você chegando em casa, você encontra a sua namorada, sua esposa, lá toda insinuante para você, ou com aquela lingerie preta, maravilhosa, olhando para você com aquele olhar que você já conhece, certo? Te esperando no quarto, deitada na cama, aquela situação, com aquela música, com aquela luz baixa, luz de velas, vai imaginando, com aquele perfume no ambiente, aquela coisa toda maravilhosa. O que vai acontecer quando a gente tem ejaculação precoce? Se você tem esse problema de ejaculação precoce, o que muitas vezes vai acontecer? Você vai se deparar com essa cena, você vai se deparar com toda essa coisa, e o que vai acontecer? Você começa a antecipar o seu fracasso. Porque você já viveu tantas vezes aquilo, já aconteceu tantas vezes de você ir para uma relação e ejacular rápido, gozar rápido e ficar frustrado, que quando você vê uma cena dessa, quando você vê qualquer coisa, qualquer situação sexual, você começa a antecipar o seu fracasso. Você começa a imaginar que vai ejacular rápido de novo. E isso vai causar muitos problemas. Por quê? Quando você começa a antecipar o fracasso, começa a imaginar que você pode fracassar, o que vai acontecer? Vai começar a vir aquelas emoções negativas que a gente falou logo aqui atrás, né? Aquela situação que quando vem um pensamento, vem uma emoção associada, lembra? Então, se você começa a pensar, nossa, vou ejacular rápido de novo, começa a vir o quê? Emoções negativas, emoções ruins. Lembra que eu falei que essas emoções vão moldar o seu comportamento? Lembra que eu comentei anteriormente? Então o que acontece? Se você se deparou lá com a situação sexual, você veio aquele pensamento automático, isso vem automático pra gente. Nossa, vou fracassar, vou ejacular rápido, vou frustrá-la de novo, não vou aproveitar esse momento de prazer. Vai começar a vir essas emoções ruins, essas emoções negativas, que vão fazer o quê? Vão moldar o seu comportamento. E aí, diante dessa emoção negativa, o que você faz? Você começa a ficar, que a gente chama de hipervigilante. Você começa a se vigiar, você começa a ficar prestando atenção, né, em você. E aí você fica assim, tem que pensar no acidente de moto, eu tenho que pensar na sogra, eu tenho que pensar nos boletos que eu tenho para pagar, porque eu não posso ter nenhum pensamento erótico, senão eu vou gozar, senão eu vou ejacular rápido aqui. Então deixa eu desviar minha mente para outro lugar, vou fingir que eu não estou aqui, né? Vem todo aquele monte de coisa. Vou ter que usar gel retardante, vou ter que usar camisinha, colocar camisinha logo antes que o negócio comece a ficar esquisito aqui, senão eu vou gozar rápido demais. Ou seja, você começa a se vigiar, você começa a ficar com esses pensamentos, com esse comportamento de autovigilância. E isso não é erótico, isso não erotiza. Que prazer que isso dá, que prazer que dá você ficar ali, né, com esses pensamentos, com essas ações de vigilância, de ficar se vigiando se você vai gozar ou se você não vai gozar. Aí você perde todo o erotismo da situação, né? A sua namorada tá ali, sua esposa, né, sua mulher tá ali, toda linda, toda deliciosa lá com você, para que vocês tenham uma noite, um momento delicioso ali de prazer, e você tá se vigiando, você está vigiando o que está acontecendo. E aí, qual que vai ser a consequência dessa hipervigilância, de você ficar se vigiando? Você começa a desligar dos estímulos sexuais, você começa a desligar daquilo que é erótico. Porque, como eu falei, você está ali vigiando o que está acontecendo com você e você não está erotizando, não está participando ativamente daquela situação gostosa ali, daquela situação que era para ser muito prazerosa. Mas acaba que não é, porque você está preocupado, porque você está vigiando o que está acontecendo, você está vigiando a sua performance. E quando você entra nessa de começar a vigiar o que está acontecendo, as respostas sexuais vão diminuir, porque você não está se excitando, você está se vigiando. Então a resposta sexual começa a diminuir, você começa a ficar preocupado. O que pode acontecer? Ou você acaba ejaculando rápido mesmo, ou você pode inclusive perder a ereção, porque você está
não está sendo estimulado, você não está se estimulando, embora a sua parceira pode estar ali te estimulando, mas somente está viajando para outros locais, está pensando na sogra, está pensando na conta do banco, está pensando um monte de coisa para desviar a sua situação. As suas respostas sexuais vão ser menores ou nem vão acontecer. E aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado, e o que acaba acontecendo? Você acaba ejaculando rápido de novo. E ejaculando rápido de novo, você só confirma aquilo que você começou no início do ciclo. Nossa, realmente não tem jeito comigo, realmente eu não consigo segurar, realmente eu não sou homem de verdade, não consigo satisfazer minha parceira, não consigo satisfazer, o que eu vou fazer? Aí começa a decepção, começa a frustração, começa tudo de novo, e aí quando você vai para uma outra relação, você já começa a ficar preocupado de novo, você já começa a ter aqueles pensamentos ruins novamente. Por isso que é um ciclo que parece que não tem jeito de sair desse ciclo, porque uma coisa vai alimentando a outra, e é isso que a gente chama de ciclo da falha. E o que a gente tem que entender? O que é importante a gente entender? Olha só, o nosso corpo tem o sistema nervoso, logicamente, né? E o sistema nervoso ele é dividido em algumas partes, certo? Existe no nosso corpo que a gente chama de sistema nervoso simpático e existe no nosso corpo que a gente chama de sistema nervoso parasimpático. Então presta atenção, por que isso é importante? Por que é importante entender isso? Isso tem tudo a ver com esse ciclo que a gente estava falando aqui agora, desse ciclo da falha. É importante você entender, para você entender no final qual é a principal causa da ejaculação precoce, a principal coisa que está causando a ejaculação precoce em você. Então presta atenção. O nosso sistema nervoso simpático, né? Ele é um sistema nervoso que ele é ativado nos momentos de perigo, nos momentos emergenciais. Esse sistema nervoso ele faz com que o nosso sangue, nosso corpo, ele se prepare ou para fugir ou para lutar. Então é um sistema que vai ser ativado em momentos de perigo. Quando o corpo identificar um perigo, ele vai ser ativado. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a grande parte do sangue do seu corpo e vai jogar para os braços e para as pernas. Porque ou você vai precisar de correr ou você vai precisar de lutar, certo? Então ele vai jogar todo o metabolismo do corpo para essa função. Já o sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso que ele é ativado quando a gente está em relaxamento, quando a gente está tranquilo. O sistema nervoso, por exemplo, que ele é ativado quando precisa de fazer uma digestão, que a gente precisa estar mais tranquilo, o corpo precisa estar mais relaxado. Então, ele é um sistema que vai se ativar quando o corpo precisa de relaxamento, quando o corpo está relaxado. Mas vamos lá. Como é que esses dois sistemas agem na relação sexual, em questões sexuais? Funciona da seguinte forma. O nosso sistema nervoso simpático, ele vai promover a ejaculação e a detumescência do pênis. O que é isso, né? O pênis que estava ereto, ele vai deixar de estar ereto e vai ficar flácido, vai ficar mole de novo. Por quê? Eu não preciso de sangue no pênis em momento de emergência, no momento que eu preciso fugir, correr. Eu preciso de sangue nas pernas, nos braços, para poder fugir ou lutar. Então, se eu estiver numa situação sexual e acontecer uma emergência, eu tenho que ejacular logo, acabar logo aquilo ali, para poder fugir ou lutar. Inclusive, muitos dos teóricos, né, que falam da ejaculação precoce, dizem que a ejaculação precoce seria uma vantagem, né, da espécie, que conseguiria ejacular rápido e assim ficar menos vulneráveis aos perigos e poder ficar mais atento aos perigos que estão ali na situação, né, no entorno ali, falando assim dos animais que vivem nas florestas, né, dos homens também, das cavernas das épocas antigas lá. Então ejacular rápido seria uma vantagem dessa questão do desenvolvimento da espécie. Você consegue ejacular rápido, vai poder procriar mais rápido possível e não vai ficar tão vulnerável. Só que não é essa situação que a gente vive hoje, tá? Uma situação bem diferente. Então, se você fica ansioso, se você fica preocupado, o que o seu sistema nervoso entende? Que tem um perigo ali, que tem uma ameaça ali. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o sistema nervoso simpático, porque ele vai entender que tem uma ameaça, então eu preciso lutar ou fugir. Então, se você começa a ficar ansioso, preocupado, você vai acabar ejaculando rápido. E você pode, inclusive, até perder a ereção.
por causa dessa ativação do sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai manter a ereção do pênis e vai fazer com que a ejaculação retarde, demore mais a acontecer. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais relaxado você estiver, quanto mais tranquilo, quanto mais feliz, quanto mais prazeroso estiver ali na relação, mais você tem chance de prolongar o tempo da ejaculação, ou seja, você vai ejacular mais tarde. Quanto mais ansioso você ficar, você vai acabar ejaculando rápido. Por isso que esse ciclo da falha vai se repetindo, porque você já entra na relação preocupado, isso aí vai trazer sentimentos e emoções ruins, que vai deixar você vigilante, hipervigilante, e isso vai fazer com que diminua as suas respostas sexuais e você acaba ativando esse sistema nervoso simpático por essa vigilância que você está e você acaba ejaculando rápido. Esse é o ciclo, isso que acontece. Então, qual é a chave dessa questão? Lembra que eu falei com você das situações que vão gerar pensamentos, que vão gerar sentimentos? O que está por trás disso? O que está influenciando isso? O que está influenciando determinada situação, gerar determinado pensamento que vai gerar determinada emoção, que vai disparar todo esse ciclo, né, de comportamento? As nossas crenças, aquilo que você acredita, entende? Então, se você, por exemplo, acredita que você é um ejaculador precoce, quando você entrar numa situação sexual, essa crença vai fazer com que surja esse pensamento: vou ejacular rápido, certo? E aí, se você tem uma crença que é muito comum em nós homens, que é: eu sou responsável pelo prazer da minha parceria, eu tenho que dar prazer para minha parceria, você já começa a ficar preocupado, porque se você já vem com o pensamento de que vai ejacular rápido e ao mesmo tempo tem essa crença de que você tem que dar prazer para sua parceira, para o seu parceiro, você já vai entrar num sentimento de ansiedade, de emoções ruins, que vão desencadear todos aqueles ciclos lá, tá? E de onde que a gente aprende essas crenças? De onde que a gente começa a aprender isso? Nós homens aprendemos sexo aonde? Pensa comigo, né? Eu costumo dizer o seguinte: tudo na vida a gente aprende observando as outras pessoas fazendo e repetindo. Observação e repetição, observação e repetição. Assim que a gente aprende tudo na vida. A gente aprende a andar assim, a gente aprende a falar assim, a gente aprende a escrever assim, a gente aprende a andar de bicicleta assim, a gente aprende tudo na vida desse jeito. Observando o outro fazendo e praticando. E sexo? Você aprende aonde? A gente não vê, geralmente, a gente não vê as pessoas fazendo sexo. A não ser aonde? Na pornografia, exatamente. A grande maioria de nós homens vamos aprender sexo na pornografia, no pior lugar possível para você aprender. Porque aquilo lá é tudo cena montada, é tudo cena que não é real. Aquilo lá é um sexo que não dá prazer, principalmente para as mulheres. É um sexo às vezes muito violento, que não respeita o tempo de cada um. E você vê lá aquelas cenas lá do homem daquele bate-estaca, só pensando naquela penetração britadeira lá, ali 30, 40, 50 minutos naquilo ali, naquelas cenas que são montadas, e você acha que aquela é a realidade. Você acha que tem que ser daquele jeito, certo? Você acha que é você, o homem, que tem que saber o que fazer, que tem que dar prazer para a mulher. A mulher não precisa fazer nada, não precisa saber de nada. Você que tem que ensinar, você que é o cara, você que é o foda, você que tem que saber o que fazer e dar muito, muito, muito prazer para ela, igual você vê no filme pornô que mentiu para você a vida inteira. E aí outra crença muito comum, que é: depois da ejaculação, o sexo acaba. Por que o sexo precisa acabar depois da ejaculação? Por que o sexo precisa acabar? Por que o estímulo precisa acabar? Tudo bem, eu sei que depois da ejaculação, muitas vezes o homem vai perder a ereção, tá? E tá tudo bem. Você não precisa ter uma ereção o tempo todo para você ter uma relação com prazer, uma relação gostosa, e principalmente dar prazer para sua parceria. Tem outras formas, tem outros jeitos.
Então essa crença de que o sexo acaba depois da ejaculação, isso é terrível para quem tem ejaculação precoce. E isso acaba promovendo ainda mais, porque não deixa você sair desse ciclo. E aí, se você já tem esse histórico, né, de ejacular rápido, de ficar frustrado, de se não validar aí como homem, como alguém que consegue dar prazer para sua parceria, você começa a ter uma baixa autoestima, uma autoestima muito baixa. Como você se vê sexualmente? Você se vê como uma pessoa atraente, como uma pessoa potente, como uma pessoa que é feliz na relação sexual, uma pessoa que consegue dar prazer ou não? Quem tem ejaculação precoce geralmente não vê assim, se vê frustrado, se vê como incapaz, se vê como não consegue, não dá conta, tá? Então, essa baixa autoestima também, ela acaba prejudicando ainda mais, fazendo com que você fique ainda mais preso nesse ciclo da falha, porque você não acredita em você, porque você não acredita que você é capaz, certo? Então, qual é a principal causa de ejaculação precoce? É justamente a sua crença, ou as suas crenças disfuncionais, a crença que você é o responsável pelo prazer da sua parceria. É claro que você faz parte, você vai ajudar, mas a outra pessoa também é responsável pelo prazer dela, tem que buscar. A crença de que o sexo acaba depois da ejaculação do homem, a crença de que eu vou aprender alguma coisa na pornografia, e isso associado à sua baixa autoestima, você não se enxergar como uma pessoa capaz, isso é a principal causa de ejaculação precoce. Então, meu caro amigo, para que você consiga resolver de vez a questão da ejaculação precoce, você precisa começar a mudar a sua forma de enxergar o sexo, a sua forma de enxergar o prazer, a sua forma de pensar como as coisas verdadeiramente acontecem, tá? E como é que você vai fazer isso? Uma das melhores formas é ficando comigo aqui no canal, assistindo os vídeos que tem aqui no canal, onde eu vou trazer para você realmente informações que são verdadeiras a respeito da sexualidade. Informações que realmente vão te ajudar a ter prazer, a poder proporcionar prazer para a sua parceria. Então fique atento, comece a observar, são essas crenças disfuncionais associadas à sua baixa autoestima, de você não se enxergar como uma pessoa capaz, que está causando ejaculação precoce em você, tá? Então, fique atento, vamos começar a ter informações mais verdadeiras, informações mais exatas. E se você quiser saber passo a passo como você vai fazer para acabar de vez com a ejaculação precoce, saber como acabar com essas crenças que vão tirar você desse ciclo da falha, na descrição desse vídeo tem um link que vai levar você para o nosso grupo exclusivo, o grupo Transforme 2 Minutos em 2 Horas. Lá nesse grupo você vai receber todas as informações de uma aula que eu vou dar ao vivo, tá? No dia que está programado lá no grupo. E nessa aula eu vou passar para você todas as dicas, todas as informações, tudo que você precisa para sair desse ciclo e realmente acabar com o seu problema de ejaculação precoce, de ejaculação rápida e se sentir uma pessoa muito mais capaz, muito mais feliz nas suas relações, tá certo? Então, eu quero agradecer demais a sua presença nesse vídeo aqui hoje. Deixa os seus comentários aí, deixa suas dúvidas aí embaixo nos comentários. Se você ainda não deu o like, dá o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, as pessoas que você sabe que precisa dessas informações, tá? Vamos acabar com essas crenças disfuncionais, essas crenças limitantes que atrapalham tanto o nosso prazer, joia? Então, conto com você para você compartilhar, para você dar o seu like, se inscreva no nosso canal, já clica lá no link para você entrar para o nosso grupo e venha acabar de vez com esse problema que é a ejaculação precoce. E eu te aguardo lá no grupo e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!